Oi, gente. Esse é o Que Masculinidade é Essa, o podcast do Memo para debater masculinidades com uma perspectiva crítica, a partir de temas que a gente percebe como relevantes, mas que são pouco ou mal colocados no debate público, e isso traz para a gente uma certa agoniazinha, né? Uma inquietação que motiva a gente a fazer essa discussão acontecer. Bom, eu sou o Piro de Figueiredo e ao meu lado, como de costume, Isabela Venturosa e meu amigo querido Vini. E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Salve, gente! Tudo bom por aí? Mais um dia, feliz de estar aqui. E tu, Vini? E aí, gente, tudo certo? Final de ano, final de semestre, correria, mas estamos aí. Antes de começar, né, o nosso recadinho de sempre, que esse episódio é gravado ao vivo e que você pode estar aqui com a gente, trocando ideia, né? Como eu tô vendo, até que tem uma mensagem no chat aí, ó, Isabela e Vini, que já tem gente interagindo com a gente aí. Então você também que está ouvindo a gente pode entrar, participar da gravação, trocar ideia com a gente. É só entrar na comunidade do Memo, o link está na descrição do episódio, e você se aproximar da gente, trocar ideia. Bora nessa. Gente, o tema de hoje é um tema espinhoso, como costuma ser, né? Por aqui no nosso podcast. Apesar de hoje ser o Dia da Consciência Negra, né? A gente escolheu um tema que aparentemente não tem uma relação direta, mas que a gente entende que tem sim. Eu acho que depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Que é, o tema de hoje, né? É o PDL da pedofilia e a omissão de homens na luta pela justiça reprodutiva. Gente, o PDL, né, dando um contexto geral sobre essa situação, na quarta-feira, no dia 5 de novembro desse ano de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou um PDL, né, que é um projeto de decreto legislativo. A maioria dos deputados foi uma maioria real, absoluta, assim, né, tanto de deputados e deputadas, né, escolheu suspender uma resolução do CONANDA. O PDL, de autoria da deputada Cris Tonieto, o PDL 3/2025, da deputada Cris Tonieto do PL daqui do Rio de Janeiro, e apoiado por outros parlamentares, pretende sustar a resolução número 258/2024 do CONANDA, que estabelece diretrizes fundamentais para o atendimento humanizado, integral e intersetorial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Esse PDL, que agora segue para o Senado, representa um ataque direto aos direitos das crianças e adolescentes, especialmente os mais vulneráveis, né? Isso tudo sem trocar ideia com a sociedade, sem colocar isso para discussão, né? E por que essa resolução que eles estão tentando revogar é tão essencial, né? O Brasil registrou em 2024 o maior número de estupros na história, desde que a gente começou a coletar esses dados, né? E a maioria desses casos são de meninas até 13 anos. E são vítimas de pessoas, na grande maioria das vezes, conhecidas ou da própria família, né? Porque muitas vezes isso acontece dentro de casa. Então, tem dados do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, lançado esse ano, em 2025, que mostra que 6 em cada 10 brasileiros afirmam conhecer alguma menina de até 13 anos que foi vítima de estupro. 6 em cada 10 conhecem alguma menina de até 13 anos que foi vítima de estupro. Então, o que está em risco, né? Se esse PDL for aprovado no Senado, as conquistas em defesa das crianças serão totalmente desmontadas, assim, né? As crianças vão ficar ainda mais expostas a atendimentos inadequados, a uma revitimização, né? De colocar a pessoa nessa situação de ficar ali pensando, falando sobre isso o tempo todo, não vão ter seus direitos garantidos, vão ser desprotegidas institucionalmente. Então, a ideia de falar isso tudo aqui é para a gente dar um pouco da conta isso, né? Isso aqui é o contexto do PDL, né? Mas a gente sabe que tem números que explicam do porquê dessa resolução ter surgido e questões sociais mesmo que apontam isso como um assunto de saúde pública e que por isso a gente aqui está se propondo a discutir. Eu queria já dividir a palavra com a Isabela e o Vini para me ajudarem a trazer esse contexto e explicarem um pouco melhor sobre essa situação toda e a gente dar linha aqui na conversa entre a gente, né? Boa, Pedro. Acho que é primeiro esclarecer que o CONANDA, esse Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ele não tenta legislar, né? O que ele faz é preencher um vácuo no sentido de dar diretrizes de como os serviços têm que atuar no melhor acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, a gente está falando de casos de estupro. A gente tem no Brasil o aborto como um crime, né? O aborto é crime no Brasil até hoje. Quais são as exceções, né? Em caso de estupro, em caso de gestação que represente risco
gestante e em caso de fetos anencéfalos, né, sem a formação completa do cérebro. Quando a gente lida com crianças e adolescentes, a gente está falando então de uma dupla exceção, né, porque de um lado, qualquer sexo com pessoas abaixo de 14 anos não tem consentimento, então é estupro de vulnerável, e por outro lado, pessoas de menos de 14 anos têm risco associado à gravidez, né. Então e a gente tem uma parcela grande dos casos de estupro no Brasil são contra essa população, né. Quando a gente vai ver os dados, você falou desse aumento de violência sexual nos últimos anos, da notificação, né, a gente tem discussões aí sobre subnotificação inclusive, mas quando a gente vai olhar para esses dados, de 60 a 70, a depender de qual é a ferramenta que você usa, a instituição que você usa para referenciar, se é saúde, se é boletim de ocorrência, de 60 a 70% dos casos são contra vulneráveis, são contra, muitos deles, crianças e adolescentes. Então, é muita criança sendo estuprada no Brasil e alguns desses estupros se tornam o quê? Gravidez. Então, é contra isso que a Câmara dos Deputados está agindo, contra o fato de que essas crianças precisam acessar o aborto legal e eles estão querendo colocar impeditivos. Na prática, tanto a resolução da Conanda quanto o PDL não muda a lei. A gente tem uma lei que tá aí, vem de 1940, não vai mudar. Não é que vai ampliar o acesso não é o número de casos, não é isso, né? Sim, não é isso. A gente vai ter só melhores diretrizes para como os serviços devem agir. Porque sem essas diretrizes, cada serviço faz o seu jeito e muitos serviços apresentam resistência a executar esse melhor cuidado da criança. Então, por exemplo, uma das coisas é não necessariamente precisar de um boletim de ocorrência, de um mandado que envolva a justiça, ou mesmo de autorização de todos os responsáveis, né? Até porque, em casos de estupro de vulnerável, muitas vezes quem comete a violência é uma pessoa do convívio familiar. Então, às vezes, é até mesmo o pai. Então, como que a gente vai precisar, de autorização do estuprador? Então, é um contexto que a gente está tentando salvaguardar mais os direitos da criança e do adolescente, e os deputados estão dizendo não. Estão dizendo que isso vai virar alguma festa, quando a discussão não é essa. A discussão é uma discussão de acesso a direito, né, e não tentando mudar o legislativo, né, porque tem essa briga também entre dizendo que o Conanda está tentando legislar e passar por cima das atribuições que são dos deputados e do Senado. Bom, esse é todo o imbróglio e é uma discussão que a gente não pode se furtar a fazer com os homens, porque eu sinto que as pessoas estão muito distantes desses temas, sobretudo os homens, e quando estão próximas, estão para falar: "Ah, não, mas aborto não pode. Mas feto já é vida". Mas espera aí, vamos conversar com mais qualidade sobre isso, com mais informação, com mais dado, né. Você acha que uma criança de 10 anos que foi estuprada tem condições de levar a cabo uma gestação? E muitas vezes estuprada por uma pessoa do seu convívio familiar, né. Então, questões sérias. É muito bizarro, né, cara? Quando coloca assim, você fica assim, caralho. Tem uma outra questão também, que é de cunho ideológico e narrativo, para esse imbróglio todo, como a Isa trouxe aí, de que uma das alegações de quem é a favor desse projeto, ou seja, dos deputados que criaram, na verdade foi uma deputada, né, que é a criadora do projeto, mas de todos os deputados que estão envolvidos nessa votação, dos mais de 300 deputados aí que votaram a favor, é de que é um modo também de você criar mecanismos mais sólidos para você localizar os estupradores através dos boletins de ocorrência. Que eles vão dizer o quê? Que sem o boletim de ocorrência você não tem um crime. Sem o crime não tem como você localizar quem que cometeu o ato de violência. Só que ao mesmo tempo eles não levam em consideração as implicações subjetivas causadas nas vítimas nesse processo de revitimização para se fazer um boletim de ocorrência e, como a Isa trouxe também, o fato de que muitos desses estupradores são pessoas próximas ou pessoas da própria família, pais, tios, irmãos e etc. Então tem esse outro imbróglio também, que é pensar um pouco em como o sistema de modo geral também ele funciona. Mas eu acho que esse não vai ser o nosso tema, mas só para a gente colocar um pouco essa complexidade do problema, né? E de como certas narrativas discursivas, de teor mais ideológico, elas começam a se misturar aí com o problema em si, vão criando
certas ideias de que esse projeto, de certo modo, ele é positivo. Eu conversei com algumas pessoas durante a semana sobre isso, brevemente, e muita gente estava entendendo por esse viés. Mas como assim? Que a pessoa não precisa fazer um boletim de ocorrência, pode só chegar no hospital e dizer, né, e contar a história da violência que ocorreu e ela tem direito ao aborto legal. E o que a gente faz com a pessoa que cometeu o estupro? Como que a gente vai conseguir punir essas pessoas? Então, realmente é um imbróglio, é uma conversa muito difícil, mas eu acho que, para além de todas essas dificuldades, é a gente pensar um pouco essa omissão, né, dos homens em relação a esse tema. Assim. Eu acho que a gente vai seguir um pouco nessa toada aí. E aí, Vini, até pegando essa coisa da omissão, né? É uma coisa que é muito simbólica, né? Dessa aprovação do PDL, que foi no dia 5 de novembro, que foi o mesmo dia que a licença paternidade foi ampliada, né? No dia que a gente muda de 5 dias para 20 dias, é o dia que esse PDL é aprovado, né? Esse PDL que tenta restringir o acesso aos direitos de crianças, de meninas, né? É o mesmo dia que a licença paternidade é ampliada, que é uma vitória de 5 para 20 dias, mas que no dia da votação foi um dia intenso no Congresso para que não fosse aprovado a proposta inicial de 30 dias de licença, né? Porque a proposta que estava para ser discutida era de 30 dias, no mínimo, né? Que essa era a intenção da Copai, que estava puxando essa iniciativa, né? Era de 30 dias. Os caras passaram o dia inteiro trabalhando para reduzir em 10. Ou seja, o que passou de fato foram 20 dias apenas. Apenas 20 dias. E os caras ficam cagando essa regra de que esse PDL é para proteger criança, sendo que sobre as próprias crianças, os pais dali, né, não querem ficar 30 dias cuidando da criança que acabou de nascer. Acha que é demais 30 dias, que não precisa de 30 dias, que 20 já está de bom tamanho, olhe lá. Que era para ser negociando o dia inteiro para baixar o número de dias da licença paternidade. No mesmo dia que usam de um argumento de proteção de criança, do não sei o quê, do feto, que é vida, não sei o quê, e ao mesmo tempo não querem cuidar do próprio filho, da própria filha, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto simbólico também, assim, que eu vi a Sâmia Bonfim, né, a deputada Sâmia Bonfim, colocando isso, e isso é muito emblemático mesmo, assim, no mesmo dia, gente, que vocês lutam contra a licença paternidade de 30 dias, vocês aprovam isso usando desse argumento de proteção, de cuidado, sabe? É um equívoco, né? É uma contradição em si, assim, que acho que isso não pode passar batido, né? Porque quando a gente fala de paternidade, é onde vem a ausência como marca maior, né? Então, ao invés de a gente estar preocupado em fazer uma licença paternidade, onde a gente assuma a responsabilidade do cuidado de uma pessoa recém-nascida, né? A gente está cagando essa regra aí que o feto, não sei o que lá, e intervindo sobre o corpo de crianças. Porque é isso. Toda a gravidez abaixo de 14 anos foi derivada de um estupro. É isso que tem que ser colocado, né? Bom, iniciamos quente, eu achei, assim. Mas queria continuar ouvindo vocês. Esse tema é um tema que deixa a gente com sangue nos olhos, né, porque pessoalmente, para mim, dá muita raiva pensar sobre isso, né, porque acho que tem toda uma discussão, até trazendo um pouco do movimento de mulheres e do movimento feminista, de, às vezes, como estratégia, até fazer a discussão muito por um lugar de apontar para esses estupros de crianças e adolescentes, mas também, às vezes, falar: "Não, a gente precisa falar de mulheres adultas, porque elas", né, porque crianças e adolescentes talvez seja um lugar mais de, digamos, menos tabu moral. Ah, uma criança e adolescente não tem co uma criança não tem condições de levar a cabo uma gravidez, né, somos a favor do aborto nessa situação. Mas agora a gente está vendo que não, que tem muita gente se opondo também a isso, que seria o mínimo, então o desafio é ainda maior e eu acho que vale também a gente colocar um contexto aqui que é um avanço de uma organização também, de movimentos pró-vida, que não são pró-vida coisa nenhuma, né, que são pró-vida até, né, para constranger criança em hospital, mas não são pró-vida quando a molecada está sendo morta pela polícia, pelo Estado, né, que estão se organizando e perseguindo crianças tentando acessar o aborto em serviços, né. Essa resolução da Conanda também aparece num contexto em que a gente teve diversos casos
de menores de 14 anos tentando acessar os serviços e sendo constrangidas por gente, tentando impedir, se organizando, indo aos serviços hospitalares, por gente que a pessoa mudava de estado para tentar acessar o aborto e era perseguida por essa gente. Os pais eram pais que não eram ativos nessa paternidade, né, digamos, que estavam já sumidos, não compartilhavam o cuidado, sendo buscados para serem contra o aborto. Então a gente vê muita gente canalha tentando impedir os direitos dessas crianças nesse argumento pró-vida, né. A resolução da Conanda vem para tentar proteger a criança dessas movimentações, que são movimentações que causam muito, muito, muito dano à criança, e além disso são movimentações que ao emperrarem fazem com que a gestação ela seja levada por mais tempo, e que seja mais difícil então acessar um serviço. Porque se a pessoa já está com muitas semanas avançadas, ela vai ter cada vez mais dificuldade de um serviço que tope fazer o aborto. Então, é uma discussão que é muito, muito importante para a gente, e eu acho que é isso. Os homens participam muito dessa discussão, mas participam para falar não pode. Mas seu corpo, minhas regras, né? A gente estava aqui discutindo antes do episódio, falando como a gente sente que não, ou algumas pessoas especialistas sentem que não cola falar que a mulher tem direito ao seu corpo, né? Que a pessoa tem direito ao seu corpo, né? No caso também de pessoas que não são mulheres e gestam. Mas parece que para os homens esse direito ao corpo não vai muito em linha, assim, né. E aí também é uma discussão que a gente pode fazer aqui, né, será que não cola mesmo quando você fala que como é que você obriga uma pessoa a levar uma gestação à frente, sabendo do tipo de repercussão que significa uma gestação, né. Eu estava contando para o Pedro, até compartilhando um caso muito pessoal, que a minha iniciação sexual foi uma pataquada em que a camisinha saiu e a gente não percebeu, e se perdeu essa camisinha. E eu fiquei pensando: "Meu, o que aconteceria comigo se eu tivesse engravidado naquele dia?". Eu tenho mestrado, doutorado, vivo uma vida livre e liberta pelo mundo, tô aqui com o meu joelho quebrado também andando pela cidade, e se eu tivesse tido um filho antes dos 20 anos, eu não sei mesmo, eu não estaria provavelmente aqui conversando com vocês dessa forma. Então saber que ter uma criança na sua vida e uma criança tendo uma criança, que é ainda mais grave, né, tem repercussões, afasta a criança da escola, faz ela evadir da escola, tem repercussões para a própria saúde, faz ela correr risco de vida, né, impede uma vida plena, uma infância, uma adolescência, estudos, opções de trabalho melhores, porque vai estudar, né. Então tem repercussões. O que acontece se um homem ou se um menino mais jovem tem filhos? É diferente a trajetória, né. Pode também, se for uma paternidade, responsável, pode ter repercussões e tem, mas as repercussões que tem para uma mulher, para uma pessoa que gesta, são outras. Eu acho que você trouxe a palavra que eu estava pensando enquanto você e o Pedro falava, né, que é a ideia da responsabilização. Quando o Pedro traz esses dados, né, do que aconteceu no momento da votação desse projeto, que o projeto pelos 30 dias de paternidade foi diminuído para 10, são homens legislando, isso que é sempre importante falar, né? Quem legisla no Brasil são homens, esses homens eles esses homens eles legislam sobre homens, mulheres, pessoas de gêneros variados aí, de identidades de gêneros variadas, mas são homens majoritariamente cisgênero que estão legislando. Acho que só 15% do Congresso é ocupado por mulheres, se eu não estiver enganado. Então, quando você pensa assim, né, nesse jogo que é a paternidade de 20 dias, ou seja, a paternidade de 30 dias tem a ver com uma possibilidade de aumento do cuidado desses homens em relação a essas crianças que vão nascer. Então, me parece que esses deputados que estão legislando, eles não estão tão preocupados assim com o aumento do cuidado, né? Então, já há um processo de desresponsabilização em relação ao cuidado. E aí, quando você pega o PDL do estupro ou o PDL da pedofilia, vamos chamar aí dos dois nomes, né? E pensa que esses homens também estão legislando para que essas mulheres e meninas não tenham direito, e também outras pessoas que não são mulheres e meninas, mas que gestam, não tenham esse direito, né, de poder interromper uma gravidez de risco, uma gravidez devido a estupro e etc. Isso mostra mais uma vez como que a responsabilização desses homens é falha, né? Eles não querem, né, esses que legislam, não querem nem cuidar dos bebês quando eles nascem,
e também não querem que esses bebês, ou melhor, que esses fetos, né, não venham ao mundo numa situação na qual é totalmente inadequada, que é uma situação de violência ou de risco para essas pessoas que estão gestando. Né? Então eles não querem nenhuma coisa nem outra. Não quer cuidar quando nasce, então diminui para 20. Que 30 dias para pai cuidar de criança é muita coisa. O pai tem que trabalhar e tem que prover. O pai tem que ser provedor, não tem que cuidar de nada. Ah, mas e se mulheres e meninas e pessoas que não são mulheres e meninas e gestam, engravidam numa situação de estupro, numa situação de risco, ou até eu vou ser mais radical, numa situação na qual essas pessoas não querem engravidar, acidentes acontecem. E às vezes as pessoas também são responsáveis, mas não importa, as pessoas não querem, né? Mas isso seria um papo mais radical, vamos pegar dentro dos limites aí do direito brasileiro. Basicamente eles vão dizer o quê? Também não pode abortar. Ou seja, você criança que está tendo outra criança vai ter que cuidar dessa criança, enquanto na maioria das vezes o outro responsável por essa criança, que seria o pai, vai ficar ausente. Não vai necessariamente ter que se responsabilizar, ou se tiver, vai se responsabilizar bem menos. E não vai ter uma mudança radical, né, como a Isa trouxe, das suas possibilidades de vida, de amadurecimento, desenvolvimento, porque vai assumir uma responsabilidade muito cedo, né? De criar aí um outro ser vivo, uma criança que está no mundo. Então, assim, acho que essa coisa da responsabilização é o que pega. Né? A omissão dos homens em relação a esses temas, e principalmente ao aborto, mas juntando aí com essa coisa da paternidade, da licença paternidade, a omissão se dá por uma ideia de que homens não são responsáveis por isso, me parece. Eles não são responsáveis. A responsabilidade da gravidez, seja ela porque a pessoa quer ou porque a pessoa não quer, recai sobre as pessoas que engravidam, né? Sobre as pessoas que gestam, e não sobre a relação entre essas duas pessoas necessárias para que a gestação ocorra. Né? Então, acho que tem um tema de responsabilização aí que é muito pesado, que a gente precisa começar a pensar. Sim. Eu fico pensando, né, duas coisas, Vinícius, falando assim. Primeiro se é tudo a responsabilidade da mulher, deixa a mulher decidir, né? Poderia ir por esse caminho, né? Mas não vai, mas não vai. E o segundo ponto é que, beleza, tem essa galera aí que está fazendo força contra, né? Que está inventando coisa para piorar a situação, que é isso, né? Lembrando que é de 1940 a lei que a gente tem permitido coisa, e assim, é uma lei que já está defasada, na verdade, né? Ele devia estar ganhando mais terreno e não retrocedendo. Então, assim, tirando essa galera que a gente estava falando meio que até agora, assim, eu quero entrar mais na galera que a Isa começou a trazer, assim, que é homens do nosso campo, vamos botar assim de uma maneira bem abrangente, que mesmo essa nossa galera é omissa, né? Acho que a omissão e a luta contra, acho que a gente já tá bem mapeado, mas acho que eu também fico com vontade de discutir com vocês aqui a nossa galera, né? A omissão dos nossos homens, vamos dizer assim, da galera progressista, da galera, sei lá, como é que você queira nomear, mas a galera que já entende que sim, a mulher, meu corpo, minhas regras é um lema legítimo, mas que é isso, a Isabela falou que né, vários especialistas apontam que esse argumento não é um argumento suficientemente mobilizador para envolver os homens na pauta. E eu fico pensando, por que não? Sabe assim? Por que não? Por que que a gente, enquanto homens aqui, que se entendem minimamente atentos a essas questões sociais, as questões de gênero e tal, por que que a gente acha isso pouco? Por que que a gente não se mobiliza? É uma questão de fato, assim. Porque é isso, sempre vem a outra coisa, mas é um tema armadilha. Isso aí é muito delicado, cara, falar isso com outros, assim, você não sabe da religião do outro. E aí você vai meio que se omitindo para não entrar em polêmica, né? Numa suposta polêmica que você entraria, e você vai dando, né, espaço para alguém dominar essa pauta. E quem domina essa pauta é esse bando de idiota que o Fim estava falando, basicamente, assim, né? O vácuo serve a essas pessoas. Assim, se ninguém vai falar disso, eu vou falar dessa maneira bizarra aqui. Porque a gente está se furtando de falar disso. E como os homens estão nesse espaço de poder, a gente tem que puxar essa pauta também, pô. E aí lembro até, é isso, né? Quando a gente fez o episódio sobre o STF, de ter mais mulheres no STF e tal, a Isabela trouxe o voto do Barroso, né? O último ato dele, assim como a Rosa Weber, né? Foram os últimos atos deles, assim como ministros, fazendo o voto a favor da descriminalização do aborto, né?
entendendo como uma questão de saúde pública e tudo mais. Mas a gente vê coisas muito isoladas, esses atos finais assim das suas trajetórias políticas. Então, é isso, né? Eu tenho algumas questões aqui para dividir com vocês. A primeira é, por que esse argumento de autonomia do corpo da mulher, sabe, de direito reprodutivo, por que isso não emplaca, né, com a gente homens, assim? Eu fico com essa pergunta porque eu não entendo. Para mim já é mobilizante o suficiente, já é mobilizador o suficiente, sabe? Já entendo isso como legítimo e acho que aí se a gente entende que é essa luta que a gente precisa fazer, desse ganho de consciência da população, por que a gente não faz isso de fato, então? Usando outras estratégias, sei lá, mas por que não é sobre isso que a gente tem que falar mesmo? Por que a gente, sei lá, fica pensando, vamos falar de economia, então, ó, a dificuldade de se criar. Por que a gente vai buscando outros caminhos, assim, se é esse que a gente tem que apostar efetivamente, né? Acho que essa é uma grande primeira questão que eu queria dividir com vocês, assim. Eu sou um pouco pessimista, mais do que você, talvez, em relação ao que chamam de campo progressista, que eu já adianto de antemão que eu não faço parte do campo E, progressista, eu cara, não sou um qual campo progressista. você faz parte, Vini? Eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. Ele é de Não esquerda. sou progressista, sou de Entendi. esquerda. Tá? Aí a gente pode depois, um dia, conversar sobre isso. Mas, enfim. Respeita, Mas o Pedro. que eu Agora, acho, eu já né, tô, desse vou campo começar a falar que sou de progressista? esquerda, pô. Vini é minha referência. Sou de esquerda. Não, eu sou de esquerda. Né? Mas o que eu acho desse campo progressista e do campo da esquerda, né, o progressismo ele está próximo da esquerda, desses homens que não se mobilizam em relação a essa causa. Né? Eu acho que tem a ver com essa desresponsabilização desses homens, inclusive na esquerda. Por quê? Esse é um tema que, se você conversar com qualquer homem que se coloque nesse campo progressista ou mais à esquerda, descriminalização do aborto, todos vão falar, sou a favor. Pois As é. mulheres devem decidir sobre os seus próprios corpos. As pessoas que engravidam devem decidir sobre os seus próprios corpos. Todo mundo é a favor. Mas, como isso ainda, né, não afeta diretamente a grande maioria desses homens, porque vamos combinar que nesse campo progressista da esquerda tem um monte de pilantra, tem um monte de safado. Tem. Os seres humanos são pilantras e É. safados, mas mesmo gente que está eticamente alinhada, né, a essa ideia de que as pessoas que gestam devem decidir se elas querem manter ou não essa gestação, tem muita gente que assim se omite porque isso não afeta os homens diretamente. Por quê? Porque os homens, quando eles não estão de acordo com aquela gestação e não querem levar adiante esse cuidado com essa criança que vai se desenvolver e se tornar um ser humano, eles simplesmente abortam. Como eles abortam? Eles deixam de ser pai. Se a gente começar a cruzar todos esses dados que foram apresentados e cruzar com a quantidade de famílias monoparentais lideradas por mulheres, a gente vai ver que as coisas se aproximam. É muito fácil. O cara pode ser o mais assim, ele pode ser o Che Guevara. Se ele não quiser, né, dar conta dessa criança que vai nascer, ele simplesmente abandona. Eu conheço vários caras de esquerda que têm filhos aí abandonados pelo mundo, estão aí fugindo de polícia porque não pagam pensão, Vários Che Guevara nas suas motocicletas, né? Indo por aí, né? fazendo diários de motocicleta pela América Latina com 3 filhos para criar. Frantz Fanon, ó, não queria falar nada, hein? Frantz Fanon. Fanon, Consciência negra. Fanon, né, foi fazer a revolução. Quem ficou cuidando é uma filha que ele tem, né? É a filha e ela tá levando o legado dele pra frente. Tá levando ele para frente. Então é isso, assim, eu acho que para nós, homens, e aí eu tô me colocando também, porque eu também não sou esse alecrim dourado, eu só não tenho criança. Eu nunca fiz criança por aí, eu sei que eu não tenho criança, sempre fui muito responsável porque eu não quero. Mas assim, para nós, né, homens progressistas de esquerda, a gente ainda tem esse tipo de subjetivação, né, de ideia de que, no limite, a gravidez é um problema de quem gesta. Né? Se você é um homem cisgênero heterossexual, é da mina cisgênero heterossexual ou não heterossexual, enfim, a pessoa que você transou. Essa que é a mentalidade. A responsabilidade está no outro, não é nossa. Então, enquanto a gente não começar a ter um modo de pensar que está mais relacionado com essa ideia do cuidado, da responsabilização e de entender que esse processo da gestação é um processo conjunto, coletivo, né? Que é coletivo não só entre os dois participantes ali, mas envolve inclusive uma comunidade Uhum. toda, mas os dois participantes são fundamentais, mesmo a esquerda, mesmo o progressismo tilelê das miçangas,
os homens vão ficar afastados desse debate. Eles não querem entrar na armadilha, como você falou. Eles não querem entrar nesse lugar que é muito pantanoso de debater isso. Pelo menos é o que eu percebo. Não, eu fico pensando muito até pensando nos grupos reflexivos que a gente trabalha, né, eu no caso da Maria da Penha e Pedro, grupos reflexivos autogestionados, né, mais amplos com homens da sociedade civil, que tem um lance que a gente percebe na prática, que os homens não se af quer dizer, eles têm mais dificuldade de se afetar com coisas que não acontecem em primeira pessoa. É muito mais fácil fazer um caminho de tentar fazer o cara olhar para certas questões, primeiro fazendo ele pensar sobre algo que aflige ele diretamente no seu corpo, na sua subjetividade, e depois fazer ele olhar para o lado, depois fazer ele olhar para a alteridade, para a diferença, do que começar já falando de algo, sabe? A gente costuma, eu pelo menos como metodologia de trabalho, eu geralmente falo de primeiro de saúde mental, violência entre homens, para depois falar, olha, você viu que o machismo também não faz bem para você no final da linha? E as mulheres, e as pessoas não binárias, e nananã. E ele tá mais amaciado para ter uma sensibilidade ética, digamos. Porque eu acho que o que nos falta, enquanto sociedade, tenho pensado muito sobre isso, sobre sensibilidade ética. Você ter acesso a uma reflexão e a partir dela conseguir sentir, não precisar ser o outro para se comprometer com a vida do outro. E aí acho que isso não vale só para gênero, vale para raça, pessoas brancas com pessoas negras, pessoas que não são indígenas com pessoas indígenas, eh, LGBT, pessoa trans. É, é muito difícil para alguns homens olharem para o lado e falar, não, isso também me diz respeito. Porque é interessante, né? Esse mote, meu corpo, minhas regras, é muito poderoso e eu acho que ele tem uma validade muito grande, autodeterminação, uma série de coisas. Mas a sociedade que eu gostaria de viver é uma sociedade na qual eu não preciso ser você e eu não preciso ser como você para lutar pela sua vida. Então, sabe, os homens não estariam automaticamente contra, né, certos acessos. Mas, por exemplo, a gente vai dar palestra sobre violência contra a mulher nos lugares, não tem homem nas palestras. Porque eles acham que isso não passa em primeira pessoa por eles. E aí você precisa fazer todo um trabalho para eles virem para perto. Então eu acho que falta isso, um pouco de um repertório ético para os caras olharem para o lado. E aí é isso. A gente está falando que os homens não se afetam pelo aborto e tudo mais, mas se a gente for ouvir aquele podcast da Folha, o caso da 10.000, vocês devem ter. É um podcast maravilhoso que conta a história de uma clínica que existia. Agora eu não lembro se era Cuiabá, nessa região do país, e fez 10.000 abortos, e ali entre as pessoas que abortaram, estavam amantes, filhas de políticos. Então essa galera também aborta. Se ela quiser abortar, ela vai abortar. Mas ela leva uma bandeira, uma pauta de uma proteção à família, né? Num aspecto religioso que barra, né, esses direitos, barra como se eles também não tivessem relação com isso, né. É muito curioso isso, eu acho que também toca algumas das questões que tem uma certa hipocrisia no campo, né. O aborto não é uma coisa de pessoas de esquerda, quando a gente vai ver os dados de aborto, muitas das pessoas que abortam no Brasil são religiosas. Você conhece alguém que aborta, essa pessoa não necessariamente é ateia, não necessariamente é agnóstica, muitas das pessoas que abortam são católicas, são evangélicas, mas o aborto vai ser uma realidade, vai ser uma necessidade em algum momento da vida. E não abortamos, assim, a toque de caixa, não é uma decisão. Tem duas coisas, né? Diz que as pesquisas apontam que passar por um aborto não necessariamente traz um trauma para a pessoa. Se o aborto é seguro, se o aborto é bem assistido, se o aborto é um aborto com uma humanização. Agora, o que causa trauma é você ser jogada num buraco, ser estigmatizada e não acessar coisas e ser revitimizada. Isso causa trauma. Então, eu acho que é uma discussão muito necessária de trazer mais luz aqui no podcast. Só complementando, Isa, eu conheço pessoas próximas a mim que passaram pelo procedimento de aborto e algumas delas passaram por escolha, porque não queriam, né? Não queriam e passaram pelo procedimento de forma ilegal, mas são pessoas de classe média, então conseguiram em boas clínicas, com toda assistência. E nenhuma dessas pessoas me parece traumatizada. Todas têm consciência do que fizeram, fizeram porque quiseram e sabiam
dos motivos pelos quais estavam fazendo isso, né? Porque também é uma lenda que se cria em torno do procedimento, que é o trauma. E esse trauma não é real. Pode ser real para algumas pessoas, claro, mas não é para todo mundo, entendeu? Então, tem uma moralização desse debate também, que eu acho que é o muro mais intransponível que a gente tem. É como moralmente as pessoas enxergam um procedimento, porque também tem a ver com como moralmente elas enxergam a ideia de vida. Né? Então assim, é extremamente complicado você dialogar com uma pessoa que acha que a vida surge a partir da concepção. E aí eu vou dizer, não, mas para mim a vida não surge a partir da concepção, a vida surge a partir das relações sociais que você começa a estabelecer quando você já foi concebido. Né? Um bebê já é uma vida, um feto para mim ainda não. Ele é uma semente não é uma árvore. O que tem lá a virtualidade da pessoa no feto, mas o feto não é pessoa, ele tem uma virtualidade, ele pode vir a ser, né? Mas ele não é ainda. Mas aí é uma concepção minha, né? E aí moralmente, geralmente as pessoas têm outras concepções, né? Por isso que elas puxam para esse lado do trauma. Mas aí que me interessa a discussão. Essa parada que você estava falando aí da questão moral, da sua leitura sobre vida, né? O que é o começo da vida e tal. É isso que eu acho maneiro, né? Adorei a fala da Isabela, assim, essa coisa da sensibilidade ética. É isso, né? Temos a mesma proposta de desenvolvimento de grupos reflexivos e tal. Acho que essa coisa da implicação do outro é premissa, né? Mas eu sinto também que essas nuances de visão de mundo mesmo, sabe? De questões religiosas, isso não entra muito no debate. Eu vejo gente apontando isso também, né? Que o campo da esquerda, quando tenta colocar essa pauta, vem de uma maneira muito rígida com esse argumento meu corpo, minhas regras, que é isso, acho que tem essa sensibilidade ética a ser desenvolvida, né, concordando com a Isabela, mas que ao mesmo tempo essa rigidez desse lema impediria essas nuances mais complexas mesmo, sabe? De fazer esse debate, né? Essa coisa do tema armadilha que a gente está falando, assim, eu acho que tem suas armadilhas no sentido de o homem, eu acho que ele fica assim, cara, não entendo porra nenhuma disso, que já é uma questão, né? Mas assim, não vou entrar em bate-boca, em polêmica, sabe? Que é o clássico, né? Homens acho que se omitem de muitas pautas porque acham que não é com ele e que ele não quer entrar em polêmica, não vou entrar nessa discussão, nesse bafafá aí, sabe? Já tenho minhas neuroses para resolver. Esse bordão que a gente tem no Memo, né, quase assim, de se afastar da polêmica e se aproximar do problema, eu acho que só é possível de fato acontecer quando a gente aponta essas questões que seriam polêmicas, né? Para a gente de fato tirar isso do caminho e lidar com a questão, lidar com o problema. Só que a gente não fala disso, a gente não traz essas nuances, né, de começo da. E por que a gente não fala disso, né? Eu gostaria de falar mais sobre essas questões, assim, sabe? Essas questões filosóficas, essas questões morais. E estamos nesse ambiente onde isso está posto, né? Não é só a minha crença, é isso, eu quero debater isso. Por que que esse argumento do meu corpo, minhas regras é o argumento que a gente quer levar adiante enquanto luta pela justiça reprodutiva, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que tensionar mais, o argumento, acho que é explorar melhor esse argumento, trabalhar melhor ele, porque meu corpo, minhas regras já virou um certo bordão de chacota. Eu vejo as pessoas tratando isso de uma certa chacota, sabe? Tipo, de lacração, de não sei o quê. Ficou meio que nesse lugar. E eu acho que meio que deu uma contaminada mesmo nesse argumento. Mas eu acho que a gente precisa falar melhor sobre ele, talvez, sabe? Não sei, tô me perdendo aqui, gente. Não, eu fiquei pensando muito ouvindo o Vini e você agora, que a gente tem um país muito religioso. Embora o Estado seja laico, a gente tem um país muito religioso. Então, o Vini compartilha da experiência dele, pensando que a vida começa quando você estabelece relações sociais, mas a maioria das pessoas não pensa isso, né? A maioria das pessoas vem de eh, outras visões de mundo, né? E para elas é mais difícil olhar para o aborto como uma coisa necessária, possível e tudo mais. E eu acho que nesses materiais que a gente tem tentado produzir para como falar com pessoas que pensam diferente de você e tudo mais, acho que a gente tem que levar mais a sério isso, porque eu também gostaria de falar mais, dialogar com pessoas que pensam diferente, respeitando a vida e a visão de mundo delas, mas mostrando que quando a gente fala, por exemplo, dessas questões, a gente não está falando você, que é uma pessoa kardecista, ou uma pessoa evangélica, ou uma pessoa católica, precisa fazer um aborto.
A gente não está te obrigando a fazer um aborto, mas pessoas que quiserem fazer, precisam poder fazer, por questões que para mim bate dado mesmo. O que que acontece quando uma pessoa precisa fazer um aborto e não faz? O que acontece quando ela é levada a levar uma gestação à frente? Ela pode ter questões de saúde, que ela não estava dando conta por causa do aborto, que podem estar no campo de uma saúde física ou saúde mental. Tem pessoas que têm ideação suicida, tem pessoas que têm várias questões que podem, o que pode provocar uma gestação, né. Tem pessoas que foram estupradas e não querem denunciar, não se veem num contexto de denúncia, esse é um ponto muito importante. Tem pessoas, que precisam de fato acessar isso, porque levar uma criança adiante, um feto que vire uma criança, é talvez se aproximar de uma vida com maior pobreza, com menos opções de estudo, de trabalho, em uma relação que você não quer estar e várias outras coisas. Isso afeta uma biografia inteira. E também afeta essa possível criança que vem a existir, que não vai existir no melhor contexto. E aí eu acho que a conversa vai mais por esses dados, de quanto de pobreza também, de quanto de situação de vida vulnerável que essas crianças são colocadas quando vêm a nascer. Ah, a gente precisa, ter políticas públicas para diminuir isso e não só sair abortando, com certeza, né. Mas ninguém toma uma decisão de um aborto, assim, como se fosse: "Nossa, hoje eu quero abortar", né. Isso passa por muita reflexão, se eu posso ou não posso, se eu consigo ou não consigo, né. E acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer, não é um caso de você, católico, evangélico, espírita, ser obrigado a abortar, mas quem precisa, precisa acessar, inclusive crianças que não podem levar isso adiante. Então eu acho que a gente tem que discutir essas questões e se propondo a ouvir pessoas religiosas, se propondo a dialogar com elas e não só, fazer a fórceps a coisa, sabe? E eu acho que a esquerda se mantém de um lado: "Ah, não vou falar disso, porque isso vai me afastar do eleitorado, das pessoas que podem eleger, porque eu vou ficar ali colado à pauta do aborto". Essa é uma pauta que faz cair muito, porque o Brasil é religioso, né, e as pessoas fazem essa conta. Então eu acho que esse é o nosso calcanhar de Aquiles da discussão, é uma pauta eleitoral. Então, Isabela, eu concordo com tudo que você está falando, mas vieram duas coisas na cabeça, assim. A primeira delas é essa motivação, né? Se isso de fato importa. Acho que importa nesse debate, mas acho que tem, né? Sei lá, o movimento feminista vem assim, tipo assim, não importa a motivação, sabe? É um direito, seria, né? Um direito da pessoa que está grávida ali de tomar a decisão que quer, nesse entendimento meu corpo, minhas regras. Porque é isso, acho que vai se moralizando o debate também quando a gente fica usando essa justificativa, mas foi estuprado, mas foi não sei o quê, que é o caso do PDL, né? A gente tá que criança não é mãe, etc, porque isso está em jogo, nesse nível de barbaridade. Mas extrapolando isso, né? Independe da motivação, né? Acho que a luta é nesse sentido, né? De justiça reprodutiva e tal, assim. Vocês estão muito avançados, gente. Eu estou super estratégica, fazendo redução de danos, e vocês já estão falando: "Descriminalizar o aborto", que eu sou a favor, eu concordo. Mas é isso, acho que se é isso que a gente tem que falar, meu ponto sobre esse argumento, né, do meu corpo, minhas regras, é assim, esse é o argumento da autonomia do corpo e tudo mais, é nisso que a gente acredita que é o mais, sei lá, vamos disputar isso, sabe? Vamos, ao invés de tipo, ficar lutando para não acabar com a resolução do Conanda, é assim, vamos botar na pauta a descriminalização, sabe? Vamos lutar por mais acesso, por um atendimento melhor, sabe? Sei lá. Uhum. É botar essa pauta dentro do debate do nosso feito por nós, sabe assim, feito à esquerda, sabe? E não só não a negação da resolução, sabe? Fica sempre uma reação lá, né? Não, mas deixa eu dar meus 20 centavos, porque vocês falaram coisas que eu achei que são interessantes. Eu queria primeiro, né, eu entendo, Pedro, o que você está dizendo, eu concordo, mas aí acho que nesse sentido, mesmo eu estando junto com você nessa radicalidade, eu acho que estrategicamente é isso, né? Tem que ser passos de tartaruga, com muita lentidão as coisas acontecem. Mas quando a Isa trouxe a questão da religião, e eu concordo totalmente, né, o fato da gente. Eu sempre brinco assim com os meus estudantes
que, independente da gente ser católico ou não, no sentido de professar a religião e praticá-la e tal, no Brasil todo mundo é católico de alguma forma. Você não consegue fugir do catolicismo. Total. Só que para algumas pessoas ele é muito mais presente do que para outras pessoas. Mas aí tem uma outra religião, né, que é a que eu estou batendo, que é a religião dos machos. Porque a gente sabe que a masculinidade também é um culto. Né? Os homens Sim. cultuam esse modelo de masculinidade. E esse culto à masculinidade, ele vai muito na contramão do que vocês trouxeram, né? Acho que a Isa falou um pouco, você também, Pedro, que é do reconhecimento da alteridade. Então, quando vocês ficam trazendo, né, esse enunciado, que eu acho um enunciado ainda poderosíssimo, e que você falou que ele virou motivo de chacota, e eu, de fato, já vi as pessoas fazendo chacota com isso, né, de que meu corpo, minhas regras, o que eu vejo na prática é qual corpo? Qual corpo tem direito a estabelecer as suas próprias regras? Porque se você tem, né, legisladores que são majoritariamente masculinos, decidindo sobre o corpo de todas as pessoas, todas, majoritariamente masculinos, ou seja, dentro do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, você não vai ter uma multiplicidade de corpos e de subjetividades discutindo esses temas que cabem à sociedade inteira. Você vai ter homens majoritariamente brancos, cisgênero e heterossexuais, até que se diga o contrário, né? Decidindo sobre o corpo de todo mundo. Então, qual corpo, né, que pode estabelecer as suas próprias regras? Então, nesse sentido, o modo como a masculinidade está colocada também, né, e aí pode ser na esquerda, pode ser na direita, no progressismo, no obaobismo, na direita festiva, esquerda festiva, não importa. O modo como está colocado em termos de debate de gênero é que só um corpo tem direito a estabelecer as regras para si. Os outros corpos não têm. Né? E os homens de esquerda eles corroboram com isso quando eles se omitem do debate. Quando eles dizem assim, não quero me meter nessa conversa porque isso é uma armadilha. Ou mesmo quando dizem, porque eu desconheço. Meu chapa, se você desconhece, vai conhecer. Lê meia dúzia de artigo, ouve meia dúzia de podcast, vê uns vídeos. Já está mais ou menos ali inteirado no assunto. Né? Mas os caras se omitem justamente porque nós, homens, nós decidimos sobre os nossos corpos. A gente decide se a gente vai criar um filho ou se a gente não vai criar um filho. A gente decide se a gente vai ter ou não vai ter câncer de próstata. A gente decide sobre tudo. E aí eu tô fazendo uma piada porque eu, né, tá passando com esse problema com meu pai que não fazia a porra do exame da próstata e ficou doente. Aí a gente pensou que era câncer de próstata e não era. Mas pode vir a ser. Ou seja, ele decidiu também abdicar de cuidar de si. Então a gente decide sobre tudo. Enquanto outros corpos, outras subjetividades, outras identidades de gênero, de orientação sexual, etc., pouco podem decidir sobre respirar, por exemplo. Não decidem sobre nada. Então, eu acho que assim, tem essa religião, né, maior, o catolicismo ou o cristianismo de modo geral, que está na nossa subjetividade, a gente não tem como negar, mas aí tem esse culto a um tipo específico de masculinidade que também navega sempre na contramão de qualquer assunto que não diga respeito aos homens. Eu estava vendo um trabalho, né? Eu ouvi o podcast, depois fui dar uma olhada no trabalho da Marina Ganzaroli. Eu ouvi o podcast, acho que na Folha, Acho que se foi não o me engano, assunto, não foi e o depois fui dar assunto, uma. talvez? Acho que foi, Isso, acho foi o que foi, acho assunto? que foi. Desculpa. Então, o pessoal aí dos jornais concorrentes, desculpa, foi o outro, foi o assunto. É, Marina Ganzaroli, aí eu fui dar um Google nela para saber o trabalho dela, achei interessante, ela é da área do direito, pesquisadora e tal. E ela vai dizer, por exemplo, que ela, nessa pesquisa que ela faz para o livro que ela vai publicar, que chama O que o Congresso pensa sobre as mulheres, Congresso majoritariamente ocupado por homens, os projetos que ela analisou, cerca de 1.400 projetos, de 1988 a 2016, quando falam sobre a categoria mulher de forma universal, a perspectiva dos projetos, e projetos, nem tudo vira lei, é projeto, a perspectiva é sempre restritiva e de controle dos direitos sexuais e reprodutivos. Olha que interessante. Os homens estão legislando para as mulheres sempre numa perspectiva restritiva, nunca numa perspectiva dialógica, ou seja, nesse diálogo com as mulheres da sociedade civil, movimento de mulheres organizadas, feministas, né, não estão nesse diálogo, e sempre pensando a partir da restrição, não a partir da contribuição das pautas que essas mulheres levantam. Então, isso é um dado importante para pensar não só o PDL do estupro, mas a posição desses homens no PDL do estupro e a posição de toda a sociedade no PDL do estupro. Quem está legislando para quem? Por quê? Com qual tipo de objetivo?
de restringir esse outro, né, produzido aí radicalmente como alguém que não pode ter direito sobre o seu próprio corpo. Então, eu acho que por isso que não pega, né? Porque a gente ainda, nós ainda mesmo, os caras mais descoladão, você aí, meu parceiro, super descolado, que usa saia, toda uma performance descoladona, sim, você ainda atua numa lógica que está voltada para essa ideia de que o outro, que não é esse corpo masculino esse corpo masculino cisgênero, não tem direito de decidir sobre si mesmo. Tem que ser tutelado. Isso é uma lógica que quase fica nas entrelinhas do nosso tecido, do nosso diálogo social aí, mas que está colocada. Vini, só uma correção, né? Eu te corrigi, estava viajando. Foi na Folha mesmo, no podcast Café da Manhã, que a Marília Gazzara. Ah, os concorrentes É, eles depois que se eles virem, se, né? se É, organizam aí, a Folha, o Estado, eles se viram depois também. Gente, só uma coisa para eu dar um destaque, também acho que a gente falou, hoje é dia da consciência negra, é uma data super importante, e também lembrar que essa discussão que a gente está fazendo é ainda mais cara quando a gente pensa num recorte de raça e classe, né? Quando a gente está pensando em quem está mais vulnerável com essas políticas todas, a gente pensa que todo mundo vai ser impedido de acessar o direito, mas a corda sempre arrebenta nos lados mais fracos, né? Quem precisa fazer aborto e tem grana e é vai branca, fazer. vai lá e faz Vai fazer. aborto. Agora, quem não tem acesso a um serviço de aborto legal, público, não vai Vai ser conseguir. traumatizada no mínimo, né? A coisa do trauma, vai ser um trauma no mínimo. E é isso, e índices de morte materna são maiores entre mulheres negras. Quando a gente está pensando em violência sexual, os casos, a maior parte também acontece contra pessoas negras. Então a gente está falando de um negócio que também tem uma disparidade de raça e de classe, né? Quem que fica mais à mercê de tudo isso, né? Então é também legislar contra elas, né? O Vini bem lembrou que a gente tem homens e são homens brancos legislando contra mulheres negras, crianças negras, e isso é muito importante de frisar, né? Acho que queria dar esse apontamento também. Importantíssimo mesmo, Isabela, é isso, né? A data de hoje é a data que também se inicia a campanha, né? Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres, que no mundo são 16 dias, né? Que começa no dia 25 de novembro. Inclusive vai ter a Marcha das Mulheres Negras em Brasília no dia 25 de novembro. Mas no Brasil começa no dia 20, justamente para dar esse enfoque maior nas questões raciais, né? Da violência de gênero também apontado nesse lugar. Mas o que eu ia falar, gente, ouvindo o Vini, né? Essa coisa de quem tem as regras do seu próprio corpo e quem legisla sobre isso tudo e tal, me cai naquele outro argumento que também eu já vi sendo bastante utilizado, que é utilizado até hoje, e eu acho que dependendo do jeito que é utilizado é legal, que é a coisa assim, se o homem cis ficasse grávido, os homens cis héteros, brancos e tal, são as pessoas que estão com a caneta na mão lá, dizendo o que pode e o que não pode, sobre todos os corpos, né? Então, se fosse um corpo como o meu aqui, né? E ficasse grávido, se eu não conseguiria ter facilmente, né, acesso a um aborto seguro, gratuito e tudo mais, né? Por ser um homem nessa situação. Não sei se como é que vocês veem esse argumento? Se fica um argumento muito ficcional, sabe? Eu queria até fazer uma menção aqui, gente. Tive um recebido. Olha aí, ó. Eu nunca tenho recebido, né? Olha aí, Mas dessa vez tive um recebido. Um quadrinho, uma história em quadrinho, que eu adoro história em quadrinho, inclusive, chamado Impedimento. olha. Aí, ó. Impedimento. Se você está de frente para a maior oportunidade da sua vida, quando o árbitro apita. É a história de um goleiro de futebol. É uma ficção, né? Um goleiro de futebol que está no auge da carreira dele, melhor goleiro do mundo e tal, e fica grávido. Tem uma certa coisa acontecendo no mundo que homens cis podem ficar grávidos. E aí ele tem que meio que assim lidar com isso, né? Com as mudanças corporais, com o fato de ser apontado pelos colegas de trabalho, pela imprensa e tal, e gera uma certa reflexão esse argumento ilustrativo, né? De se homens cis engravidassem, como é que isso seria, sabe? Como que a gente reflete sobre isso, como que a gente se coloca no lugar. Nesse campo, assim, sabe, desse argumento, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Eu li o quadrinho aqui, que acho que vale até fazer uma certa divulgação do trabalho, assim, feito editado, né, pela Bebel Books, está disponível na internet. Aí, se você procurar Bebel Books e procurar impedimento, você acha da história em quadrinho.
Foi realizado pelo Instituto Lamparina, o Instituto Update, um monte de galera legal assim se envolveu nesse trabalho, então acho que vale a recomendação. Mas eu queria ouvir de vocês esse uso desse argumento, sabe? E se homens cis engravidassem, fazia a gente se colocar no lugar de, sabe uma coisa meio, se fosse você, sabe assim, essa energia, se isso funciona, se vocês acham que isso seria uma maneira da gente trazer homens mais para perto, para meio que sentir na pele essa coisa assim, sabe, das questões que se tem nesse lugar. O que vocês acham disso, né? Eu não sei, a probabilidade que já seria legalizado é grande, mas eu acho que talvez funcione mais pensar: "E se você fosse homem e engravidasse, o que que você acha que você teria a mesma vida hoje? Você acha que você chegaria nos mesmos lugares? Estudaria, trabalharia, teria seu futebolzinho de quarta, de sábado, beberia quantas quisesse até à noite enquanto a companheira está em casa cuidando das crianças". Isso, né, pensando o cidadão médio, né. Todas as coisas que a gente tem que pensar que uma mulher criando uma criança tem que pensar muito antes para fazer, né, e quantas escolhas você não tem que fazer que são diferentes da que você faz sem uma criança, né. Eu tenho várias amigas que são mães, e eu percebo um movimento de escolha frente a toda e qualquer situação, que eu não vejo tanto os homens fazerem, os homens que são pais, né. Então eu acho que talvez funcione mais para os homens pensar: "Será que você teria a mesma vida se você tivesse um filho que você gestasse e fosse moralmente esse maior responsável", né, quando o cara comete um crime, né, vocês viram, a gente estava falando de semana passada da carnificina que rolou no Rio, né, que são as mães que são responsabilizadas, que não criaram bem, etcétera, não são os pais. Por mais que os pais estivessem no crime também, se tivessem, né. Não, e um terço, né? A gente não falou disso aqui, mas saiu esse dado, né, Isabela? Acho que depois da gravação, um terço das pessoas que foram assassinadas não tinham nem o nome do pai na certidão. E aí esse argumento pode ser usado e distorcido para todo lado, né, pode ser assim: "Ah, então tá vendo? Foi falta de um pai. Escolheu errado, a mulher escolheu errado, né? Já vi isso também sendo falado. Foi Escolheu falta de errado, um tem que ser a pai que levou primeira. para o crime". E aí esse é argumento forte nos red pill inclusive, né, Super, super numa forte. discussão sobre família desestruturada, e é culpa das mulheres quando dá tudo errado, né. Sempre é culpa das mulheres, né, se for ver. Mas eu não sei, Pedro, só eu torci tudo que você disse, mas para dizer que eu fico imaginando que vidas os homens viveriam se tivessem que ser os principais responsáveis por crianças e adolescentes, né, porque são vidas muito diferentes, gente. Eu acho que toda vez que a gente vai dar uma palestra em empresa e a gente fala sobre como o desenvolvimento pessoal daquele profissional depende de uma mulher para estar fazendo a manutenção da vida dele e das crianças dele, isso é muito impactante, né, de você pensar que se você não tiver uma mulher para te criar, uma mulher para estar ali como seu apoio, porque as mulheres são colocadas nesse lugar, você não vai para frente, você não vai. E as mulheres não vão, muitas vezes elas têm que fazer, né, enfim, desculpa, eu me perdi toda no mas falei. É, eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de problemas com argumentos ficcionais. Tem uma solução para resolver? Óbvio que não. Eu tenho problemas. Não necessariamente é a resposta para o problema. Mas por que eu tenho problema com esse argumento do e se fosse você? Eu lembro que teve uma época que eu batia na ideia de empatia, por exemplo. Ela pavor a coisa da empatia. Pavor, Eu também odeio. pavor. Nossa, pavor, assim, pavor. Olha Porque mais. assim, eu não valorizo a existência de uma outra pessoa porque eu sou empático. Eu valorizo porque eu valorizo a existência de todo mundo. Não importa, entendeu? Não é Uma porque eu tenho questão de empatia. Não, ética, não de questão de empatia. ética. Não é empatia, é ética. Entendeu? Então, mas essa coisa do e se fossem os homens, eu entendo o argumento nesse sentido do tensionamento político, né, para fazer os homens cisgênero refletirem sobre o tema. Não sei se ele é efetivo porque ele é ficcional e o homem fala assim, tá, mas homens não engravidam, foda-se. Foda-se, no limite foda-se, porque não é um bagulho que acontece. Enquanto não Nada a ver acontecer, não essa é um história problema. aí, né? Meu, isso pode. Nada a Nada a ver ver, essa. tá viajando, não é isso que acontece, vamos nos apegar à materialidade. É por isso que eu prefiro bater nessa questão que é da responsabilidade, da imprudência sexual masculina, né, de achar que a criação de crianças é um problema das pessoas que gestam, e não de todo mundo, de toda uma comunidade, de toda uma família, entendeu?
A questão de que a nossa única responsabilidade dentro das relações sexuais para evitar a gravidez indesejada é usar camisinha. Porra, velho, usar camisinha não é nada. E assim, é a única responsabilidade que os caras têm e eles ainda assim evitam. Fogem da camisinha como o diabo foge da cruz. Eu vi uma matéria há pouco tempo falando sobre isso, que está aumentando cada vez mais o número de homens que se recusam a usar camisinha com suas parceiras. Super. É tipo um absurdo, é a sua única responsabilidade. E aí não tem a ver só com gravidez, tem a ver com saúde. Né? Quer dizer, gravidez também tem a ver com saúde, obviamente. Mas tem a ver com a não disseminação de doenças. Né? Com o cuidado de si, né? Cuidado da parceira, do parceiro. E vale aqui o jabá do último episódio do outro formato, né, do nosso podcast, que foi sobre saúde sexual, basicamente, né, prevenção e tudo mais, que o Abel, o Lincoln e o Lucas trataram do assunto. Foi bem maneiro, ficou bem legal. Eu sempre gosto de fazer uma outra pergunta quando as pessoas estão falando sobre isso. Ah, mas se fossem os homens, eu sempre penso, tá bom, se fosse, pode ser, mas não é. Não é. Não é Uhum. material, não tem como, por enquanto. Né? Pode ser que no futuro tenha. Homens cis, eu tô falando, né? Porque homens trans engravidam. Mas eu sempre faço uma outra provocação, que é, ao invés de a gente estar falando se fosse isso, se fosse aquilo, porque não é possível, gente. Eu não sou biólogo, eu não sou geneticista, eu não sou médico, eu não trabalho na indústria farmacêutica, eu não sou químico, não sei nada disso. Mas não é possível que a gente manda satélite para Marte e não consegue fazer contraceptivo masculino. É que não tem interesse, né? Acho que essa onda Eu não também. sei. Né? Aí eu gostaria que alguém que tem esse conhecimento técnico pudesse me dizer por que isso não acontece. E os caras iam tomar? Vocês estão muito otimistas. É isso, É, é isso. aí tem outra. É verdade, Isa, é Nem verdade, é camisinha verdade. usa, Vini. Nem camisinha usa. Vai tomar remédio, vai fazer as coisas? Não vai. É que eu fico pensando que daria menos trabalho, sabe? Você tomar uma pílula. Porque assim, colocar camisinha, eu já. Aí, gente, não vou abrir o nome das pessoas, eu vou abrir conversas pessoais. Pílula é um BO. Deus me livre pílula. Minha companheira teve trombose por causa de pílula, né, É, gente? tem esse risco, tem esse risco. Nossa, sério? Bizarro. A gente estava no iniciozinho do relacionamento. Mas fala muito de responsabilidade sobre que a gente vai ficar com a perna inchada, ter várias sequelas, não sei o que lá. Quem que banca esse pra ter liberdade sexual? Quem banca são as mulheres, né? Mas é isso. É, porque até mesmo sendo BO, eu não tenho que assumir esse BO. Quem tem que É assumir, É, isso. entendeu? Já que é um BO, então ou todo mundo assume o BO, ou ninguém assume o BO, mas a gente tem que compartilha o BO. compartilhar o BO. Aí, Vini, eu acho que volta para a coisa da responsabilização que você estava falando, sabe? Pode ser camisinha, pode ser pílula, pode ser o que for. Se for BO, eu não vou pegar, sabe assim, sendo homem, não, BO eu não quero. Eu quero sem BO, sabe assim? Sem BO é não se preocupar com porra nenhuma, é isso, não se responsabilizar por porra nenhuma, né? Então, que seja pílula, que seja camisinha, métodos contraceptivos para homens já existem, né? É isso, talvez não sejam os melhores, os mais gostosos, sei lá, de se usar, mas eu acho que é a coisa da responsabilização que você estava falando, sabe? A gente não quer se responsabilizar tendo um jeito ou tendo outro. Eu acho que a questão está nesse lugar, né? Da gente sensibilizar para agir eticamente, para não ficar nessa onda da empatia e tudo mais, que eu achei bom essa pegada de vocês. E tem maneiras, né? Eu acho que de envolver homens, assim. A gente estava trazendo essa coisa meio alegórica aqui, de e se fossem homens, que é isso, concordo com o Vini, assim, acho que o Vini entrou um pouco na minha cabeça, mas eu acho interessante alegorias, eu acho que ajuda a construir repertório, acho que facilita essa sensibilização, acho que como uma ferramenta de sensibilização pode vir a funcionar, acho que, sei lá, acho que é um primeiro passo, é uma tática, né, para apontar essa coisa do meu corpo, minhas regras de um jeito que talvez funcione. Mas o ponto é, tem outras maneiras, né? E a gente falando antes do episódio começar aqui, Isabela achou uma coisa legal, né, Isabela? Acho que na Irlanda, né? Uma coisa de mobilização de homens, assim. Tem uma campanha, tem uma coisa que o Jamil Chad fala num artigo de opinião, que ele fala um pouquinho de um movimento de homens que ajudaram também a aprovar o acesso ao aborto na Irlanda, mas também tem um movimento que chama Men for Choice, que fala também é uma outra campanha de homens por justiça reprodutiva, né? E eu acho que são exemplos que a gente pode tentar seguir no Brasil para tentar aproximar os homens dessas discussões, né? Que eu acho que eles ainda estão muito ausentes.
E eu fico pensando agora, ouvindo vocês, muito da articulação, né, a gente está falando de aborto, acesso ao aborto, mas o Vini mesmo falou dessas questões de contracepção, né. Eu acho que essa ausência, essa omissão dos homens começa em outros campos, né. Tá tudo muito ligado e inclusive pensando que eles só aparecem para falar: "Não, não concordo". E aí, não concordo com usar camisinha, não concordo com aborto, agora tô aqui pensando em educação sexual nas escolas, não concordo, como vai falar disso para as crianças, elas não têm idade, mas têm idade para engravidar e ter que levar uma gravidez a cabo, né. Então eu fico pensando que a gente está apontando para vários pontinhos aqui que estão ligados, e eu acho que o mote desse episódio também é falar para os caras, se mobilizem nesse tema, né. É isso, a gente está falando, os homens estão são, pra cair num lugar bem chover no molhado. Com certeza são parte desse problema. Eles legislam sobre isso, eles tomam decisões sobre isso, eles estupram, eles, emperram abortos, mas eles também podem ser as pessoas que vão falar e fazer pressão social hoje, agora, para o Senado não aprovar a queda dessa resolução e esse PDL. Então eu acho que é isso. Parem de sair dessa passividade ou do não, não concordo sem informação e falem sobre isso, façam só as mulheres, a gente teve atos nas cidades recentemente, né, o Pedro foi num deles no Rio, e os atos estavam miados, né, então a gente tem que se fortalecer enquanto sociedade civil, para de fato fazer uma movimentação mais ampla nesse tema e em outros temas, né. Esse é um deles, a gente tem diferentes acontecendo por aí. E, não sei, eu sempre faço coro com o Vini, eu não tô muito otimista, mas vamos lá. Acho que otimista é difícil aqui entre nós três, né? Esse é um podcast meio pessimista, talvez. Você é o mais, eu acho, Eu sou Pedro. mais otimista, eu sou mais otimista. Eu acho que tem uma coisa carioca, fluminense, sua, que é mais Aí, solar. ó, tomara, Vini e eu pô. somos mais, se Tomara. bem que Vini é do samba, Vini tem um, Mas eu sou o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. É, pô, respeitei muito. Essa aí eu Sempre vou te me. imitar, Vini. esse aí é filósofo, esse aí é Não, filósofo. esse eu vou te imitar. Como é que é? O otimismo da vontade e pessimismo da O razão. pessimismo da razão. Vou te citar Em sempre. termos de vontade, eu sou super otimista. Hein? Quando eu racionalizo, eu falo, vai dar merda. Já está dando merda. Não, eu ia falar isso que a Isabela estava trazendo, assim, da gente falar mais sobre isso, né? Primeiro dos atos, né, que aconteceram no dia 11, ou seja, tem uma semana e pouquinho que aconteceu, que estavam muito vazios mesmo, assim. Eu estava comentando com a Isabela, cara, que assim, as pessoas que estavam lá são as mulheres feministas que eu vejo em todos os atos, sabe assim? É uma galera incansável. E a gente fica muito bunda mole. E que é cansável, Pedro, Porra, que tá então tá cansada, que não exausta, aguenta porra, mais. tá assim, esgotada, né? Mas a gente nem tchum. É isso, tinha eu e mais, sei lá, 5 homens, um total ali de, sei lá, umas 100 pessoas. Sabe, foi uma parada meio surpreendente nesse sentido, assim, pra mim, porque quando rolou lá o outro PL do estuprador, no ano passado, que teve manifestação também e tal, pô, tinha uma galera. Então, tá vazio me incomodou muito, assim, e também, assim, num lugar de uma certa admiração, mas que fica uma coisa meio mãe guerreira, sabe assim? Uma coisa meio mãe guerreira, que ao mesmo tempo que você admira, você fica assim, tá errado, pô, não tinha que ter só essas mulheres de sempre aqui, não, pô, tinha que ter mais gente com elas, sabe? Eu tinha que. E aí eu trago até uma responsabilidade pra mim, assim, eu tinha que ter levado a galera toda, feito o mesmo mobilizar mais gente, sabe? Tem uma coisa meio institucional também que eu fico pensando. Mas o que eu queria falar é isso, pô, pra gente falar disso, inclusive trazer os nossos incômodos enquanto homens em relação a essa pauta, porque eu acho que tem, sabe? Essa coisa assim, mas eu que vou ser pai, não tenho direito a opinar nada, sabe? Tipo, essas questões comuns, eu acho que precisam também ser colocadas justamente para a gente sair da polêmica e se aproximar do problema, sabe? Mas como é que sabe se é 12 semanas, se é. Acho que isso precisa ser, sabe? Acho que não tá dado, sabe? Acho que não está conquistado esse assunto. Pelo contrário, sabe? Então, acho que enquanto homens, manifestar também nossas questões, nossas inseguranças em relação à pauta é fundamental para a gente iniciar essa conversa entre a gente, sabe? Porque senão eu também vejo um monte de gente, né, à esquerda, né? Colocando, não, meu corpo, minha regra, as mulheres estão certas, mas que não sabe, não tem muito argumento além, sabe? Isso fica meio que só nesse Uhum. lugar, assim. Mas qual é a sua questão? Você tem alguma questão? O que que te traz de insegurança esse assunto? E aí, lembrando, né, Isabela, uma coisa que eu queria falar antes, assim, que lembrei agora só, que a gente estava conversando também antes,
que nos grupos reflexivos de homens que a gente promove dentro do Memo, nunca veio esse assunto de aborto, assim, intencionalmente, né? Tipo, alguma questão, pô, não veio. Veio uma confusão do caralho já, uma situação muito específica de um cara que é isso, queria denunciar a outra e tal, uma maluquice. Mas, assim, quando é uma questão de pessoas interessadas em se mobilizar pela pauta e esse assunto ser importante para a gente, debater masculinidade, não veio, nunca veio. Todas as intervenções sobre isso que o Memo fez foi de uma forma institucional. Não foi assim com seus participantes de grupos, não foi isso. Então, assim, vamos falar dessas paradas, sabe? Vamos trazer isso, gente. Não é possível que a gente esteja tão alheio a essa pauta, sabe? E tem que fazer isso, senão os caras vão pro movimento pelos direitos dos homens e vão falar contra o aborto, porque eu tenho direito a ser pai. E isso tem. É isso, pô. Mas é isso que eu não quero que vire, entendeu? Esse é o ponto. A gente tem que falar das nossas E aí vai questões, ser cara denunciando mulher, vai ser cara fazendo várias. entendeu? A gente precisa tratar dessas questões, pô. Isso, quais são os seus vamos falar disso, vamos trazer esses caras incomodados, mesmo que nesse lugar, para falar desses assuntos, para a gente tentar sair da polêmica de novo, sabe? Se aproximar da questão, pô. Senão a gente fica meio nessa. Nossa, vocês trouxeram esse, sem querer alongar, né, que eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim, mas vocês trouxeram essa coisa do direito a ser pai e tal. Do nada me veio um insight, assim, que é, putz, por trás de tudo isso tem um outro debate que precisa ser feito, que é a concepção de família que a gente ainda tem. Meu Deus do céu, a concepção de família do Ocidente é deprimente. A concepção de família do Ocidente é deprimente. A ideia de família nuclear, de papai, mamãe, filho e etc. É deprimente. Aí quando alguém traz esse tipo de argumento, que é o meu direito de constituir família, o meu direito de ser pai, o meu direito disso, daquilo, está pautado numa ideia de família que só funciona nessa lógica Que não se banca, na verdade, né, e que Vini? não se banca, não se banca. Né? Um modelo de família que não se banca. Né? E que ele se apresenta para as pessoas como universal, assim, como família é isso. E, bom, a gente sabe que não é, né? Mas é um outro problema, mas eu também não quero esticar esse chiclete, porque senão a gente vai sair do tema. Esse é pro Natal, o episódio de Natal, a gente fala de família. Isso, família. Te abre o coração. Então bora. Bora tentar passar um pouquinho menos de raiva, né? Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Querem começar, gente? Eu tenho motivos pra passar menos raiva nessa semana. Semana passada eu falei do Vini Júnior da Virgínia. Não sei há quanta anda isso, mas essa semana eu tenho um motivo melhor pra passar menos raiva. Eu caí, eu estava atuando na minha rede de afetos, uma querida amiga minha é mãe, e eu sou madrinha do filho dela, Tiê, Titizeiras. Tava levando ele na fono, faz uns 10 dias, e levei um tombo em plena Faria Lima, ápice do capitalismo aqui em São Paulo, e fraturei o meu joelhinho. E aí, o meu motivo para passar menos raiva é que eu não vou ter que operar, graças a Deus, porque eu já tava com medo de virar um ciborgue com uma caveira na perna, etc. Mas eu fraturei o joelho, mas tô aqui imobilizada, mas não vou ter que entrar na faca. Então, tô passando menos raiva por causa disso, jogando o jogo do contente. Bem poliana, 1990. Respeitei. Já é um bom motivo, né? Não ter que operar já é um motivo mesmo para não passar menos raiva. Mas tem algum outro motivo para você passar menos raiva em relação à sociedade? Não, eu tô Não, individualista, aí cara. esquece, Isso né? aqui Aí é o centro do esquece. mundo. Não, a COP me fez passar muita raiva essa semana, Só então raiva. Até agora, só raiva. Pô. só raiva. Não tem muito o que falar, não. Raiva. Gente, eu tô também bem individualista, mas eu fiquei pensando agora que o Pedro provocou e vocês trouxeram a COP. Eu vou ser bem honesto, eu acompanhei muito pouco as coisas que estavam acontecendo na COP, sendo bem honesto. Mas a única coisa que chegou até mim e me fez passar menos raiva, até porque é isso, né? Como eu sou muito descrente, meu Deus, eu sou péssimo. Sou muito descrente em relação a esses eventos da ONU. Eu sei que são importantes, eles precisam existir, são lugares de debate muito, mas assim, eu fico descrente, estou descrente, infelizmente. Mas os vídeos que chegaram para mim na última semana, né, dos povos indígenas ocupando a COP, fazendo aquele salseiro todo e tensionando e tudo, isso me fez passar menos raiva, me fez ficar um pouquinho mais crente
em alguma possibilidade de tensionamento mais radical em relação às instituições, em relação ao Estado, em relação a esses eventos, e da necessidade, né, de colocar esses grupos sociais que, de fato, têm a maior relevância para discutir esses temas, que são as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, sobrevivem da floresta, sobrevivem dos rios, sobrevivem da agricultura familiar, no coração do debate. Né? Eu acho que não existe possibilidade de diminuir ou, quem sabe, até acabar com a crise climática se a gente não colocar essas comunidades no centro do debate, sabe? Porque eu não gosto muito dessa coisa do tipo, os guardiões da floresta, né? Não acho legal. Mas, de fato, essas pessoas lidam com esses biomas, lidam com essa diversidade a vida inteira. Quem sabe melhor do que essas pessoas sobre esses temas, né? Sem contar que, de certo modo, essas comunidades elas já trabalham numa lógica sustentável, e aí eu não estou falando dessa sustentabilidade do capitalismo, estou falando de sustentabilidade real, comunitária, produtiva, etc., há milênios, né? Há centenas de anos. Então, assim, isso me deixou feliz. Eu não acompanhei, mas esses vídeos chegaram para mim loucamente. Eu falei, é isso, tem que tensionar. Esse evento não pode ser só paz, amor e vamos nadar no rio, não. Tem que ter treta, tem que ter luta. Mas aí sou eu, né, gente? Eu gosto de treta, gosto de luta, gosto de radicalidade, porque eu acho que é esse tipo de mobilização que faz com que, de fato, a gente consiga exercer pressão naqueles homens que a gente falou anteriormente, que decidem em relação às nossas vidas. Então, o que me fez passar menos raiva foi a movimentação das comunidades indígenas lá na COP. A gente adora você pessimista e RBD, Vini. Acho que essa energia rebeldia e ao mesmo tempo meio é muito boa pro debate. Eu gosto da Beça também, confesso. Só sou feliz do samba. Acho que, e aí pensando aqui, né, isso teve isso da COP mesmo, Vini, eu concordo com você, isso também está me ajudando a passar um pouco menos de raiva agora que você falou, né, olhando por esse ângulo. Uma coisa que me fez passar um pouco menos de raiva foi ter se recebido, né, ter recebido essa história em quadrinho da Bebel Books, que foi feito, de novo, né, em parceria com o Instituto Lamparino, o Instituto Update, que é a história, né, coloca aqui, né, impedimento usa ficção especulativa para falar de uma concretude política de mais da metade da população. É uma lembrança biológica de todo mês, é o cuidado com o preservativo na hora do sexo e o parental por toda uma vida. Mas com fantasia, essa história em quadrinho inverte as regras do jogo e nos faz repensar a nossa própria realidade palpável. E por que não reescrevê-la também? Eu acho, é isso, né? A gente discutiu aqui essa coisa da alegoria, do história em quadrinho, mas me fez passar menos raiva o fato de instituições que, a princípio, não têm nenhuma relação direta com questões de gênero e debate de masculinidades em específico, se propondo a mobilizar homens, a falar com homens diretamente sobre esse assunto. Mais do que a história em quadrinho em si, sabe? Que eu achei legal, inclusive, né? Recomendei a galera entrar no site da Bebel Books e adquirir o seu exemplar. Mas é isso, acho que uma galera que não é dentro do nosso campo aqui, que está tentando fazer um trabalho relevante, bem feito, com gente séria, para trazer homens, para, né, atrair homens para essa pauta, assim, que eu acho que de fato é o que falta e é o grande mote do episódio de hoje. Assim. Então é isso, Bebel Books, Instituto Update, Instituto Lamparina, toda a galera que realizou esse trabalho aí. Obrigado, primeiro, né? E vocês fizeram me passar um pouquinho menos de raiva. É isso. Tô vendo aqui que o roteiro é de Gabi Juns, Jasmin Luzi e Lucila Sandoval. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Galera disso, Brasil, Argentina, México, foram uma movimentação de vários países assim, para desenvolver esse trabalho. Então que bom, pô, que bom que tá rolando gente. Tem gente mobilizada, né, em atrair homens que não estejam dentro do nosso campo necessariamente, né, que estejam pessoas de outras instituições da sociedade civil aí. Achei isso muito legal, isso me fez passar um pouquinho menos de raiva, né, essa semana. É isso, galera? Temos? Temos. Então temos, hein? Foi muito bom, gente. Bom, gostei, adorei o debate. Também gostei. Achei instigante para pensar muitas coisas. Instigante. Vamos nessa. Até a próxima, né? Até, gente. Valeu, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Grande beijo. Valeu.